O PSDB tem um instituto de formulação e elaboração política, o Instituto Teotônio Vilela, homenagem ao grande Teotônio Vilela, seu conterrâneo. E esse instituto produz cotidianamente uma carta de formulação e mobilização política. Eu queria ler hoje a carta publicada, que publicamos hoje. É sobre o desemprego. Saiu na semana passada o retrato definitivo do emprego formal no país no último ano completo do governo petista. O resultado da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, confirma uma deterioração inédita que o modelo econômico petista promoveu no mercado de trabalho brasileiro. E quero dizer aos petistas que isso aqui são dados verificáveis. Isso não é uma construção aleatória. É mais um nunca antes na história para a coleção dos companheiros. Segundo a mais recente edição da RAIS, o número de postos de trabalho com carteira assinada no país caiu 3% no ano passado. Isso significa que exatos 1.510.703 brasileiros e brasileiras tiveram seus empregos pulverizados pela crise patrocinada pelo lulopetismo. Estes mesmos que hoje pedem voto pelo Brasil afora, como se nada tivesse a ver com isso. Foi o pior resultado nos 24 anos desde que a RAIS é realizada. Peço atenção dos senhores senadores a isso. A divulgação é anual e o levantamento mais abrangente que o do CAGED, que não abarca todas as categorias de servidores do setor público. Esse abrange o setor público também. Desde 1985, o país, senador Renan Calheiros, só havia visto o mercado de empregos encolher em outras 3 ocasiões, todas no governo Fernando Collor, 90, 91 e 92. São Dilma Rousseff e o PT fazendo história. É verdade, uma história de desesperança. Há hoje, menos empregos formais no Brasil do que havia em 2013. Com a tendência que vem sendo observada pelo CAGED ao longo deste ano, já são mais de 623 mil empregos cortados até julho. O que dá mais, presidente, do que 3 mil desempregados por dia, dia após dias, incluindo sábado e domingo. Em todas as categorias profissionais, minguaram. Na construção civil, encolheram 14% e a indústria perdeu 604 mil empregos. Os jovens, quem mais sofreu as consequências do desemprego? 44% dos empregos eliminados em 2015 eram de pessoas com idade entre 18 e 24 anos. 4 em 5 postos cortados no ano passado são da faixa etária até 29 anos. O mercado só foi positivo para quem tem 50 anos ou mais. As estatísticas consolidadas sobre o mercado de trabalho chegam no momento em que o país começa a discutir mudança nas regras trabalhistas. Está fora de questão alterar arcabouços legais consolidados, principalmente no que se refere a direitos dos trabalhadores que a sociedade brasileira incorporou, valorizou e pratica há décadas. Mas queria adiantar, senhor presidente, que fizemos um levantamento sobre a situação da legislação trabalhista na Alemanha, nos Estados Unidos, na Coreia, em Portugal, nos países da Comunidade Europeia e agora uma legislação recém-publicada na França. Em todos eles, senhor presidente, prevalece o negociado sobre o legislado. E todos eles contemplam jornadas de trabalho além das 8 horas, definido um certo número por anos. Em todos eles, está na lei de todos esses países que eu mencionei aqui.
No entanto, é imprescindível que o mercado de trabalho se adeque às novas condições que se alteraram intensamente em todo o mundo nos últimos tempos. Há amarras que não fazem mais sentido, porque passaram a significar não mais garantias, mas sim travas à obtenção de melhores oportunidades de trabalho pelas pessoas. Desempregados que estão nos vendo e ouvindo sabem do que estou falando. Tal como está, a economia brasileira se transformou numa máquina de destruir empregos. A pior das heranças do lulopetismo. Precisa urgentemente voltar a ser geradora para o bem de quem trabalha e produz. E para concluir, senhor presidente, dizer que já é hora do governo pensar, o Banco Central especialmente, na redução dos juros. Em situação ideal, os juros seriam reduzidos após a consolidação do ajuste fiscal. Entretanto, o Brasil vive um quadro de depressão profunda, baixa demanda. As expectativas de inflação estão derretendo. Desde novembro do ano passado, a expectativa de mercado para o IPCA para os 12 meses à frente já se reduziu em quase 2 pontos percentuais. Para o ano que vem, a inflação deve ficar em torno a 5%. A redução imediata da Selic aliviaria as despesas com a dívida do governo, as despesas das famílias e das empresas. As contas públicas seriam beneficiadas imediatamente, sendo que cada ponto de queda da Selic corresponde a 25 bilhões de economia. Isto é o equivalente a um orçamento anual do programa Bolsa Família. A recessão por si só já garante a queda da inflação. Não precisamos ter a maior taxa de juros reais do mundo, de 8% reais ao ano. Além disso, a redução dos juros traz benefícios indiretos para as contas públicas. Ao reduzir o custo dos empréstimos tomados pelas empresas, cresce o espaço para que elas voltem a pagar impostos, melhorando as perspectivas de arrecadação do governo. Para terminar, senhor presidente, dizer que a senadora Gleisi foi tão enfática aqui na defesa do presidente Lula, entre outras razões, a construção do desastre, da qual ele foi o principal maestro, né, resulta nessa situação de gravíssimo desemprego que o Brasil vive hoje. E todo mundo sabe que foram pilhadas as empresas públicas, os fundos de pensão, os bancos públicos foram muito penalizados e as contas públicas estão totalmente deterioradas. Isso tem maestro, sim, tem responsável, sim, é o senhor Lula da Silva. Muito obrigado, presidente.